Então vamos para a nossa Parashá. Vamos começar como nós sempre começamos no CTA com Ari HaKadosh. In this Parasha, we are given a list of Jewish holidays, tá? Então foi aquilo que eu comecei falando, tá? Os Hagim, né? Tá? Hagim. Os festivais, né? Tá? We read about the commandment of the 4 species on Sukkot, tá? Então aqui no caso, o Ari HaKadosh, ele dá uma importância maior, né? A entender as 4 espécies. E tem uma razão para isso, tá? Tem uma razão para isso. Então vamos ver isso não só no Sharei, que é do Chá, mas nós vamos ver isso também no livro dos mortos dos egípcios e no livro dos mortos de Buda, né? Dos budistas, taoístas, né? Tá? Tem a mesma colocação lá, tá? The Midrash tells us that the lulav resembles the spinal cord, né? Então, aqui é o lulav, né? O que é o lulav, né? O lulav é como se fosse o coqueiro, né? Como se fosse o coqueiro, tá? Então você aqui tem o tronco do coqueiro, né? Tá? É que normalmente coqueiro é torto, né? Mas então também tem homem corcunda, né? Mas era para o coqueiro ser retinho, né? Tá? Então lá está o coqueiro, né? Tá? Então por dentro desse coqueiro, por dentro desse tronco, né? Passa toda a seiva, passa toda a alimentação. Mas o fruto e as folhas estão lá em cima, tá? Então, para você poder chegar até lá, para pegar o coco, quem é que já viu, principalmente pela manhã, tá vendo? A irmã Nicole, o Roche também, o Adriano Nogueira, tá vendo? Essa semana é uma energia violenta, tá? Então, vocês já viram esses especialistas, né, no Nordeste, de subir coqueiro, né? Tem no Nordeste, tem nas Filipinas, tem na Indonésia, lá em Dar es Salaam, na Tanzânia, né? Era muito interessante que a gente sentava assim em um restaurante na beira da praia e estava lá o peixe vivo, né? Aquele negócio todo lá, né? Aí você pedia um coco, o criolinho, né? Uns criolinhos assim pequenininhos, eles subiam assim no coqueiro com uma velocidade, um negócio infernal. Eu, na época, né, karateca, né, falava, puxa vida, né, eu acho que nem no Japão, né, tem alguém que consegue subir em um coqueiro assim, é impressionante. Então, mas para você ter acesso ao fruto, você tem que ser um especialista em climbing up, né, em subir coisas, né, o que é diferente, por exemplo, de pegar morango. O morango está na sua mão, né? Pé de manga, né? Você sacode e cai a manga, né? Tomar cuidado para a manga não cair na cabeça, né? Tá? Então, para você ter acesso ao fruto desse lulav, você tem que ser um especialista em acessá-lo. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Vocês estão entendendo o que é o lulav? Tá? Então, para nós termos acesso às revelações da Torá Morachá, que nós chamamos de Kabbalah, nós precisamos nos especializar, estudar, nos exercitar no climbing up, né? Nessa questão das parashiot, dos midrash, né? Dos estudos da Guemará, dos vários tratados do Talmud, né? Para nós conseguirmos chegar lá e pegar o fruto, que é o coco, né? Tá? Nós precisamos de um esforço enorme, né? Não é qualquer um que consegue fazer isso, né? Então, normalmente é dito que os sábios, né, são os lulav, né? Tá? Depois que esse fruto chega, você ainda tem que saber
trabalhar com esse coco, né? Você não come o coco com a boca, né? Você precisa de um instrumento, de uma ferramenta para abrir o coco. Aí vai ter a água, vai ter o clipar lá dentro, né? Lá dentro vai ter o clipar tatá, que é a carne do coco, né? Tá? Então, vocês estão entendendo, né? Tá? Isso é importante para vocês entenderem, né? Que a nossa coluna vertebral, né? Ela nos liga ao ponto mais alto que existe no que nós chamamos de nós mesmos, né? Tá? Coluna vertebral, ela nos liga ao mundo superior, tá? A nossa coluna vertebral, tá? Que é o Lulávia. Então, essa espécie, né? Ela é importante para nós entendermos como nós temos que trabalhar. Porque a gente rumina. Nós ruminamos para aprender a subir. Porque nós engolimos? Porque nós aprendemos a descer com o fruto. Tá? Okay? Então, a coluna vertebral faz essa ligação. Eu vou pegar aqui a coluna vertebral está representado aqui, ó, tá? A coluna vertebral nos separa do Vavke, né? O Re é uma roots, né? Tá? Do mundo, né? Do mundo denso, né? Nos separa, nós, o Vav, as Sepirot, né? Nos separa desse mundo superior, o Yud, né? O Yod. Onde é que está o fruto? O fruto está aqui em cima, né? No Yod, que é representado por esse ponto. Então, a coluna vertebral, né? Ela nos separa, né? Então, é muito comum, né? O irmão chegar em loja com um patar aqui, né? Com um patar, com uma trava, tá? Não é que o coração, né, que é o etrog, né, não é que o coração não esteja ligado à coluna. O coração está ligado à coluna. Mas a coluna não está ligada ao sagrado, porque tem o patar. Então, a trava, né, quer dizer, como é que a gente deixa de ter acesso ao mundo superior? Quando a gente permite a trava. Tá? E essa trava são as impurezas, tá? São nossas impurezas, tá? Então, a gente se alimenta, o que o organismo rejeita, nós colocamos para fora do organismo, tá? Então, isso também ocorre no mundo espiritual, né? Nós acumulamos impurezas no mundo espiritual. A gente vai acumulando impureza, tá? Vai acumulando. Só que nesse mundo daqui, eu consigo fazer vitamina de detox, tá? Então a Lúcia, por exemplo, de manhã, ela faz lá para ela uma vitamina. Eu não faço essas coisas, tá? Mas ela faz lá com aquela... É uma folha que coelho come, é couve, né? Tá? Com couve, laranja, banana, faz lá um negócio detox, tá? Então, de certo modo, a gente consegue tirar impurezas, macroimpurezas, né, do nosso organismo. Não nanoimpurezas, macroimpurezas, tá? A nanoimpureza só com pelo menos 7 anos de Kashrut, tá? Mas, aqui no mundo superior, nós não conseguimos, tá? O irmão pode tomar remédio laxante, que não vai... limpar a alma, tá? Porque é exatamente aquilo que está lá em cima no coqueiro, tá? E quando ocorre do irmão tá com um patar, tá travado, né? Com um patar, aí o que acontece? A impureza sobe e fica, tá?
Por isso que nessa paraxá da semana, o tempo inteiro é falado das impurezas que o Cohen não pode ter. O tempo inteiro, tá? Ele tem que lavar pés, lavar as mãos, depois 5 imersões na mikve, tá? Para depois começar a colocar as roupas, né? Tudo dessa forma, tá? Então, a coluna vertebral, né? A nossa coluna, ela é muito importante por isso, tá? Ok? Ah, mas e a coluna do cachorro? E a coluna do animal? Bom, aí, tá? Nós temos que ver como é que nós representamos isso, né? Tá? A coluna é como nós afinamos a nossa relação entre pensamentos e sentimentos, tá? Tudo passa pela coluna. Eu não sei se algum de vocês, né, já passou por isso, tá? Mas tem assim um choque emocional e a coluna trava, tá? A pessoa fica, né, torcicolo, né, tá? Tem um choque emocional e trava a coluna, aí diz que é ciático, né? Alguém já teve isso daí, né? Quer dizer, tem um choque emocional e trava a coluna, fica duro, dor nas costas, né? Tá? Então, os nossos sábios, né, no Midrash, ele nos coloca isso, né, de forma muito elegante, né? Tá? Como é que nós nos afinamos, né? Nós nos afinamos mantendo esse masal. Então, todo masal, né? Tudo que entra em nós, entra através da coluna. Tá? Entra através da coluna. Então, entra através da coluna, vocês estão vendo? Entra através da coluna. Então, por isso que é importante, né, as 4 espécies. Tá? E essa paraxá fixa bem essa questão. Então, por exemplo, vamos fazer aqui uma análise, né, tá? Quando eu falei, porque o irmão, ele se preocupa e ele perde algum senso, tá? Né? Então, isso é comum, por exemplo, quando tem assim acidente, essas coisas, né? Tem pessoas que ficam totalmente desorientadas, perde o senso, né, de direção. É a expressão que se usa, né? Tá? Okay. Então, aqui, né, está essa relação que nós chamamos das cordas, né? Relação quântica nossa com o universo, né? Tá? Nós estamos dentro do que nós chamamos de Avianã, né? Nós já vimos isso, né? Tá? Nós vimos isso. Nós vimos que esse é o mundo superior, né? Eu não sei porque o mundo superior se coloca à direita. Deve ser por causa do Yud Ke Vav Ke, né? Aqui é Vav Ke e aqui é Yud Ke, deve ser. Tá? Mas qual é a diferença que existe entre esse mundo e esse mundo? Será que alguém consegue responder? Qual é a diferença que tem do Vav Ke para o Yud Ke? Será que alguém consegue responder? Vamos ver se alguém consegue responder. Vamos ver se alguém consegue responder. O Luiz Carlos está dizendo, né? Nos meus 20 anos eu tinha muito torcicolo. Isso é transgressão mesmo, né? É torcicolo, né? Torcicolo, essa dor aqui, né? Bem aqui, né? Torcicolo é sexo desregrado, né? Tanto assim, né, que quando a mulher passa e o cara sente vontade de dar uma treta nela, e como é que ele faz, né? Ele vira a cabeça, né? Tá? Okay? Esse é o movimento, né, de você. Tá? Então, lá nos seus 20 anos, o mestre Luffy, ele era aí um adorador do sexo desregrado. Tá?
Isso é comum acontecer, né? Dependendo do lugar, né? Por exemplo, quando o irmão está travado por preocupação de negócio, emprego, né? Como assim dizer, tá preocupado com a subsistência, né? A trava é lá embaixo, tá? A trava é lá na L1, L2, L3, a trava é lá por baixo, né? Quando eu coloco a mão no irmão, eu vejo, né? Onde está a trava, né? Então eu mais ou menos já sei se é patá, se é rogog, né? Colocando a mão eu sinto, né? Tá? Ninguém respondeu, né? Então não tem diferença nenhuma entre o mundo superior e o mundo inferior. A diferença é a ordenação, tá? É a ordenação. Por quê? Porque no final tudo são cordas, tá? No final da história tudo é uma coisa só. Então o que nós estudamos, né? Nós estudamos ao longo dessa semana, né? Aí sumiu, né? Está aqui, né? Nós estudamos ao longo dessa semana que a essência é a Avenã. E nós vimos que Moshe tinha contato com essa Avenã. Isso daqui, irmão, é ciência pura, né? Isso é zero bala. Isso daqui tem 5 semanas do CERN. Tá? 5 semanas. Né? Usando inteligência artificial, se fez isso, né? Tá? Que é colocar o princípio de Einstein com a equação de Heisenberg, tá? Ok? Então, da Avenã. É na Avenã que a gente precisa saber. Então, no fundo, tudo é Avenã, tá? Só que nós não vivemos na Avenã, né? Nós vivemos no mundo inferior, né? Tá? Nós vivemos no mundo inferior. Então, quando a gente vê essa relação, né, que eu acho extraordinária, né, do primeiro elemento Lulav com as cordas, né, a gente vê a importância da saúde dos pensamentos e dos sentimentos, né, tá? Então, se a gente não tem saúde aqui em cima, né, se a gente não escolhe, né, os bons pensamentos, né, misparrar, zerar, né, tá? Se a gente escolhe, tá? Se a gente pensa com ódio, se a gente pensa negativamente, se a gente pensa contra a criação, né, se nós tiramos da nossa frente qualquer possibilidade de bitarrom, né? Então, o que nós sabemos? Se o irmão pensa que tudo que ele está passando nesse mundo é punição, ele vai encher o coração dele de ódio. Tá? Eu estou sendo punido. Pior ainda, né? Que tem cara que diz, eu sou essa bosta que eu sou, porque meu pai é um bêbado, porque minha mãe é uma puta, porque minha avó era uma ladra. Pô, tem gente que fala isso. Eu já ouvi, né? Tá? Professor, eu passo por tudo que eu passo porque meu pai é ladrão. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Okay? Nada a ver. Tá? É que você está enchendo os seus pensamentos de pensamentos negativos. Você está enchendo os seus pensamentos de quê? Você está enchendo os seus pensamentos de desordem, tá? Então, e é uma coisa incrível, né? Porque o Lulav, né, que é o coqueirão, né, tá? E tem coqueiro que é alto, né? Lá na Bahia, né? Ali quando a gente vai do aeroporto, né, para lá em direção a Sergipe, Praia do Forte, etc., aquela região é dos coqueiros, né? Tem coqueiro enorme, né? Tá? Então, às vezes você está pensando, né, o seu fruto, né, está lá em cima e você nem tem como ir lá para tirar esse fruto fora. Porque tem um patar no meio. Patar o que é? Eu não sei
fazer o climb up, né, tá? Então, se eu encho o meu pensamento de coisas negativas, eu obtenho no meu coração uma total desordem, tá? Então, o primeiro elemento que nós temos nas 4 espécies é exatamente a tentativa, a obrigatoriedade, né, de ter uma sincronia, né, ter realmente uma sinfonia, né, bons pensamentos, boa música, coração leve naqui, leve tarô, né, coração leve, coração limpo, né, naqui limpo, né, tarô sem impureza, né, tá? Então essa é a primeira relação que nós temos. E isso, quando nós vamos então nas várias pesquisas, né, que são feitas, nós obtemos esse resultado. Ó. Nós obtemos esse resultado, que é exatamente, né, dá para vocês verem, né, tá? Aqui é aquela experiência de Schrödinger, né, tá? Do gato dentro da caixa e etc. Né, tá? Você vê que tem uma linha do meio, né, onde isso tem que funcionar, né? Aqui já é a Avianã, quando a gente coloca uma possibilidade, essa possibilidade se torna uma única possibilidade, né? Isso aqui é o Shema errado. O que Hashem fala? Hashem errado, o Shema errado. Eu serei um e meu nome será um. Hoje o nome de Hashem não é um, né? Os cristãos chamam de Jesus Cristo. Os muçulmanos de Alá. Os macumbistas de Oxalá. Lá os budistas, tem aqueles vários nomes lá, né? Mas no final é Nirvana, né? Tá? Dá exatamente também essa coluna. Então vocês veem, né, como a Torá, ela coloca as coisas de forma especulativa perfeita, né? Da onde foi, né? Da onde foi que Moshe tirou essa ideia, né? Essa ideia do Lulav, né? Tá? É incrível isso, né? Eu acho incrível. Porque hoje é fácil da gente fazer uma análise como eu fiz agora, tá? Que a gente pega a forma quântica, tem todos os livros que a gente estuda e etc, né? Mas naquela época, nós estamos falando 4.000 anos atrás, né? 4.000 anos atrás, ele fez essa representação que está aqui, né?